Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que acompanham esta aula. Hoje vamos tratar de um assunto bastante importante, que é o cálculo do tempo padrão. Este tema surge na perspectiva da disciplina de gestão de produção e operações, em que pretendemos perceber quanto tempo dura determinadas operações. O cálculo do tempo padrão é um estudo que é feito dentro das nossas organizações para ajudar-nos a determinar a capacidade produtiva da empresa, a estabelecer padrões de produção, a fornecer dados para determinação de custos, fornecer dados para balanceamento de linhas de produção, entre outras situações que podemos encontrar dentro das nossas unidades produtivas. Como se realiza a medição? A medição pode ser feita usando o cronômetro normal, não é? Onde acompanhamos em loco a produção. Podemos usar filmagens através de câmeras que podem nos dar como é que são executadas as operações no dia a dia das nossas unidades produtivas. Esta é a breve introdução para aquilo que é o tema de hoje. Tema de fundo: cálculo do tempo padrão de uma operação. Para isso, vamos seguir um determinado exemplo. Para este exemplo, temos o seguinte: o senhor Luizão, o pizzaiolo, é um cara bem organizado e possui um bloquinho de notas no qual anotou algumas informações referentes ao processo de fazer pizza. Inclusive, ele já realizou uma cronometragem preliminar com 6 tomadas de tempo em minutos, na qual dividiu o processo em 3 etapas básicas. Vale ressaltar que o tempo de assar é padrão, pois depende unicamente do tempo dentro do forno. Fazer massa tirou 3.250 minutos, 4.020 minutos, 3.700 minutos, 3.150 minutos, 3.500 minutos e 3.65 minutos. Isto é com relação a fazer a massa. Com relação a montar a pizza, também tirou os seus tempos de 4.700 a 4.750. Foram, no total, 6 tomadas de tempo para a massa, para fazer a massa, 6 tomadas de tempo para montar a pizza. O tempo para assar é padrão, é de 10 minutos. Agora, temos as seguintes questões. Quantos ciclos deve-se cronometrar? Considerando o tempo padrão com um nível de confiança de 90% e um erro relativo de 7%. Qual o tempo normal se os pizzaiolos, no momento dos tempos cronometrados, estavam a uma velocidade de 105%? A empresa determinou como perda padrão 5% para necessidades pessoais, 5% para a fadiga e 5% para a organização. Dessa forma, qual é o tempo padrão? Eis as questões colocadas e nós vamos ter que seguir este exercício ponto a ponto para podermos encontrar respostas precisas. Portanto, vamos para a nossa resolução, que é de extrema importância. Quantos ciclos deve-se cronometrar? No quantos ciclos deve-se cronometrar, temos uma fórmula que diz o seguinte: o N é igual a Z vezes R sobre ER vezes D2 vezes X média. Isto é representado por esta fórmula. Porém, há necessidade de encontrarmos estas variáveis dentro do nosso exercício ou enunciado. Se disse que o Z é o coeficiente da distribuição normal, então para o nosso exercício o Z
é igual a 90%. Portanto, o nosso coeficiente será de 1,65. E disse que o D é o coeficiente para número de cronometragens iniciais, e nós percebemos aqui no exercício que para fazer a massa o senhor Luizão fez 6 tomadas de tempo iniciais, e também para montar a pizza o senhor Luizão fez 6 tomadas de tempo. Portanto, para este exercício, o D2, o seu coeficiente seria de 2,534. Já temos dois dados encontrados. De seguida, vamos procurar o R, que representa a amplitude. O ER já temos, é um dado, que são 7% do R relativo, e a média vai ser calculada pelas tomadas de tempo dividido pelo número de tomadas de tempo. Isto é, a amplitude, que é o ER, é igual ao limite superior menos o limite inferior. Olhando para os nossos dados da tabela, o limite superior para fazer a massa é de 4,20 e o limite inferior é de 3,150. E é isto que nós temos aqui na nossa forma. Para montar a pizza, voltamos para montar a pizza. O limite superior, olhando para esses dados, é de 5,100 e o limite inferior é de 4,320. De facto, é isto que nós temos. Limite superior menos o limite inferior é de 0,78. Para encontrar a média para fazer a massa, vamos somar todos os tempos que o senhor Luizão tirou e dividirmos pelo número de tomadas de tempo. Isto vai dar 3,545. Para montar a pizza também vamos à tabela encontrar os valores de tomadas de tempo, que é 4,700, 4,550, 4,800, 4,300, adicionamos e depois dividimos pelo número de tomadas de tempo. Portanto, a média para montar a pizza foi de 4,703. No entanto, vamos usar a fórmula que nós já tínhamos lá descortinado para fazer a massa. Usando a fórmula, temos os dados já dentro da fórmula. Isto tudo elevado a 2 vai dar 5,212, e para montar vai dar 2,381. Quando precisar, pode parar o vídeo e fazer as contas para conferir. Qual é a importância de cálculo de número de ciclos a cronometrar? A importância disso é que neste resultado do N, que dá 512, olhando para as tomadas de tempo inicial que o senhor Luizão fez, foi de 6, portanto o nosso N não ultrapassa o 6, por isso não vamos precisar de fazer novas cronometragens. E para o N de montar a pizza é de 2,381. De igual modo, vamos observar que montagem da pizza temos 6 cronometragens que o senhor Luizão fez, e o nosso resultado do N deu 2,381. Isto significa que tanto para fazer a massa, assim como para montar a pizza, não vamos precisar fazer novas tomadas de tempo, porque o que o senhor Luizão fez preliminarmente já é suficiente, é representativo. Portanto, esta é a importância de cálculo de número de ciclos para tomada de tempo. Voltando a explicar, se o número de ciclos a cronometrar desse um valor superior ao número de tomadas de tempo que o senhor Luizão fez preliminarmente, por exemplo, tivéssemos o N igual a 8, teríamos que fazer mais 2 tomadas de tempo para termos um número representativo. Dando continuidade a esta nossa magna aula, vamos encontrar também o tempo
normal de fazer a massa. O tempo normal de fazer a massa é dado por tempo cronometrado vezes a velocidade. Entretanto, por analogia, o tempo cronometrado para fazer a massa é igual à média da massa, não é? A média da massa, ou a média de fazer a massa, que foi de 3.545, então o tempo normal de fazer a massa seria 3.545 vezes a velocidade, que é de 105%, isto dá-nos 3.722. O tempo normal para montar a pizza é dado pelo tempo cronometrado. O tempo cronometrado é igual ao tempo da média, que é 4.703, vezes a velocidade, que é de 105%. Isso totaliza 4.938. Para encontrar o tempo padrão para fazer a massa, assim como para montar a pizza, precisamos de encontrar o fator de tolerância. Para encontrar o fator de tolerância, temos uma fórmula que diz que o fator de tolerância é igual a 1 sobre 1 menos as perdas. Para isso, precisamos de recuar ao nosso enunciado para encontrarmos as perdas padrão. A perda padrão número 1 é de 5% para necessidades especiais, número 2 é de 5% para fadiga e a perda número 3 é de 5% para a organização. Dessa forma, temos o valor do P. Assim, fator de tolerância vai ser igual a 1 sobre 1 menos 0.15, que é o valor das perdas. Isso vai dar 1.176. O tempo padrão para fazer a massa vai ser igual ao tempo normal da massa, de fazer a massa, vezes o fator de tolerância. Isso totaliza, isso vai ser igual a 4.377. Para a montagem da pizza vai ser igual a 5.807. O tempo padrão da operação vai ser igual ao tempo padrão para fazer a massa, mais o tempo padrão para montar a pizza, mais o tempo padrão para assar, que é igual a 20.184 minutos por pizza. Isto quer dizer que nossa pizzaria em 1 hora faz 3 pizzas. Feito isto, nós resolvemos usando um método, mas podíamos usar um outro método mais simplificado e compacto, usando uma tabela. Isto seria necessário fazer o seguinte: formamos a nossa tabela, onde temos as medições realizadas, temos as etapas das operações, que são os elementos, né? Fazer a massa, misturar a pizza é mesmo que montar a pizza, e assar a pizza. Então temos aqui os tempos cronometrados, onde nós vamos somar esses tempos cronometrados, tempo total cronometrado, e depois vamos dividir pelo número de cronometragens, que foram 6, sim, e a média vai ser de tempo de 3.545 para fazer a massa e 4.703 para montar a pizza. Depois estes tempos vão ser influenciados pelo fator do ritmo. O fator do ritmo, que é a velocidade, é de 1.05, que é 105%. Por isso vamos ter 3.722 para fazer a massa e 4.938 para montar a pizza. E depois vão ser influenciados pelo fator de tolerância, que é de 15%. 15% significa o quê? Significa que vamos multiplicar o 3.722 vezes 15%, e desse valor que nós vamos encontrar aqui, vamos adicionar a este valor que já foi normalizado pelo fator do ritmo, e vamos ter 4.280, e para montar a pizza vamos ter 4.938 vezes 15%, e desse valor do 15% vamos somar ao tempo normalizado pelo fator do ritmo, e vamos ter 5.679. E vamos depois somar os tempos padrão de cada etapa, e vamos ter 4.280 mais 5.679 mais 10, que é igual a 19.9.
19,958, que equivale a dizer 60 sobre 19,959 igual a 3 pizzas por hora. Esse seria o nosso tempo padrão, usando a tabela de uma forma simplificada e barata. Desta feita, conseguimos fazer em 2 métodos este exercício que é do Sr. Luizão, para perceber qual é o tempo padrão, em 1 hora quantas pizzas ele consegue fazer. E descobrimos que em 1 hora ele consegue fazer 3 pizzas. E outro exercício, não menos importante, seria o exercício relativo a algumas situações que podem ocorrer quando nós fazemos as tomadas de tempo. Então temos o exercício 2 que diz: determina o tempo padrão da operação arremesso do anzol. Tendo em conta que os tempos cronometrados são normalizados por fator do ritmo estipulado em 1.12, que equivale a 112%, e depois normalizado pela tolerância de 15%. Lembre-se, faça os cálculos utilizando 3 casas decimais. Tudo bem. O mais importante que eu aqui quero referenciar é que existem situações em que há elementos que não estão completos para o arremesso do anzol. Por exemplo, o elemento arremessar o anzol com isca, fizemos o primeiro arremesso, não foi contabilizado o segundo, mas foi contabilizado o terceiro, o quarto e o quinto, e o sexto. Para aguardar o anzol afundar, também fizemos apenas 5 tomadas de tempo. Portanto, isto também influencia naquilo que nós pretendemos realizar como tempo padrão. Portanto, o que nós vamos ter para a etapa de preparar a vara, temos os 5 tempos de arremessos, sim, vamos somar todos, está correto, e dividimos por 6, porque são 6 arremessos. E para arremessar anzol com isca, temos 5 tomadas de tempo, portanto, vamos dividir, sim, depois de somar, termos o tempo total cronometrado, vamos dividir por 5. Assim, de modo análogo também para aguardar o anzol afundar, temos 5 tomadas que foram tiradas e nós vamos dividir por 5. Daí, o resto é aquilo que aprendemos no exercício anterior, que é influenciar o tempo pela velocidade ou fator do ritmo, influenciar o tempo pelo fator de tolerância, e aí depois termos o tempo padrão. Depois de termos o tempo padrão igual a 5.065, podemos dizer em 1 hora nós conseguimos produzir, por exemplo, 12 unidades, ou podemos conseguir fazer 12 arremessos de anzol. Portanto, é isto que nós tínhamos a referenciar para vocês terem em atenção quando forem a calcular algo relativo ao tempo padrão de uma operação. Primeiro temos que dividir em etapas, e dessas etapas sabermos tirar os tempos representativos para podermos calcular o tempo padrão. Sendo assim, eu dou por terminada esta aula. Muito obrigado por assistir. Nós voltamos a nos cruzar numa próxima oportunidade. Obrigado. Tchau.